Olá pessoal, estamos começando mais uma reta básica. Na videoaula de hoje estaremos resolvendo as seguintes integrais listadas. Todas essas integrais têm uma particularidade, serão resolvidas pelo método de integração por partes. A primeira integral, nós temos que descobrir quem que nós vamos aplicar, que será a função 1 vezes ln de x mais raiz de 1 mais x ao quadrado. Nessa função, nós temos uma multiplicação, função 1 vezes o ln, que classifica como uma integração por partes, pois uma delas chamaremos de u, a mais fácil de derivar, e a outra chamaremos de dv, a mais fácil de integrar. E aplicaremos a seguinte fórmula. Neste caso, temos que a u, número 1, é mais fácil de integrar. Então, chamaremos ela de dv. E a ln é mais fácil de derivar, chamando assim de u. Ao chamar o ln de u, a derivada pela regra da cadeia é dada da seguinte forma. E ao chamar a função constante 1 de dv, a sua integração é dada da seguinte forma. Agora, utilizando este resultado com a fórmula da integração por partes, obtemos a integração de u dv será igual a u vezes v menos a integral de v du. Agora, simplificando o nosso numerador, nós obtemos a seguinte fração. Basta tirar o mínimo múltiplo na parte do numerador. Nós podemos observar ainda que essa integral, a parte de cima e o denominador, são os mesmos termos, podendo assim simplificar ambos os termos, ficando somente 1 sobre raiz de 1 mais x ao quadrado vezes x. Agora, o nosso problema se transforma em resolver esta integral, pois o lado de cá não tem problema nenhum. Então, para encontrarmos a resolução inicial, temos que vai ser igual a ln vezes x menos esta integral, aonde descobriremos fazendo uma substituição. Por que fazer uma substituição? Ao adotar 1 mais x ao quadrado como u, a sua derivada será 2x dx, observando que é exatamente os termos que restam, x dx. Para ter uma substituição completa da variável x para a variável u, nós adotaremos, então, x dx como du sobre 2. X dx como du sobre 2. E 1 mais x ao quadrado sobre u. Fazendo a substituição, obtemos, então, da mesma forma que falamos, 1 mais x ao quadrado u, x dx, du sobre 2. Obtendo, assim, 1 sobre 2 raiz de u du. Du sobre 2, o 2 pode estar multiplicando qualquer termo do denominador. Agora, raiz de u é a mesma coisa de escrevermos u elevado a meio. Essa forma é mais adequada para facilitar o cálculo da integração, pois sabemos que a integral de u elevado a qualquer termo sempre vai ser o expoente mais 1 dividido pelo expoente mais 1. Então, esse termo ainda tem que passar para o numerador, ficando com o expoente negativo. A integração desse termo agora, como falei anteriormente, será o expoente mais 1 dividido por expoente mais 1. Resolvendo essas frações, obtemos u elevado a meio. Basta tirar o mínimo múltiplo comum e somar as frações. U elevado a meio é a mesma coisa de raiz de u, raiz quadrada de u. E 1 meio vai passar multiplicando invertido, na forma de 2. Ficando raiz de u vezes 2 dividido por 2. Simplificando 2 com 2, obtemos raiz de u mais c. Agora podemos observar que essa resposta é a da integral em termos de u. Para descobrirmos o resultado da nossa integração original,
nós temos que passar o u para a variável 1 mais x ao quadrado, obtendo assim o resultado desta integral. Mas, inicialmente, nós queríamos descobrir o valor de ln de x mais raiz de 1 mais x ao quadrado dx, que é igual a ln disso vezes x, que descobrimos inicialmente, menos o resultado dessa integral, que será essa. Já na questão número 2, temos um caso muito particular, pois já podemos observar de cara que não pode ser nem por substituição e nem fração parcial, pois, por substituição, ao adotar uma das equações como u, a sua derivada tinha que dar o restante da equação. Neste caso, uma forma polinomial, ao derivar, não pode dar uma trigonométrica, e uma trigonométrica, ao ser derivada, não pode dar uma função polinomial. Portanto, utilizamos o método de integração por partes, tendo que chamar uma de u e a outra de dv. Neste caso, chamaremos de u a função x menos 1, pois, ao derivá-la, nós temos a função constante 1. E a secante ao quadrado de x de dv, pois a sua integral já sai direto, que é a tangente de x. Tangente de x que pode ser vista como seno de x sobre cosseno. Agora, ao aplicar a nossa integração por partes, obtemos u vezes v, onde a nossa u será x menos 1 e a nossa v será a tangente de x, menos du vezes v, onde podemos observar como seno sobre cosseno. Essa forma da tangente é mais interessante de ser observada, pois a integral dessa função será resolvida por uma substituição, pois, neste caso, nós temos aquele requisito. A derivada do cosseno é igual a menos o seno, ou seja, é praticamente a função de cima. Então, fazendo u igual a cosseno de x, obtemos que du é igual a menos seno de x dx, aonde ainda não é exatamente a nossa função, bastando multiplicar de ambos os lados por menos 1. Aí sim, obtemos a nossa função original, seno de x dx. Agora, se substituirmos seno de x dx por menos du e cosseno por u, obtemos uma integração toda em função de u. Resultando, a integral de menos 1 sobre u é exatamente menos ln de u. Ou seja, agora, para descobrirmos o valor da integral original, basta voltar para a variável x, que é cosseno de x, obtendo assim o resultado da nossa integral, que obtém o resultado da nossa integração por partes, que na realidade é o resultado da número 2. Então, agora, substituindo os valores, temos que a integral original é igual à primeira parte da integração por partes menos a nossa integral, que é menos ln do cosseno de x mais c, obtendo assim o resultado da questão número 2. Já na nossa questão número 3, podemos resolvê-la tanto por substituição quanto por partes. Escolhemos resolvê-la por partes, pois podemos praticar tanto o método de substituição, que vai aparecer no meio da questão, e o método por partes, que será o método principal a ser abordado. Para aplicar o método por partes, nós temos a fórmula geral, e para essa fórmula temos que definir quem será a nossa variável u e quem será o dv. Quando definimos a nossa variável u como sendo x elevado a 5, temos que, ao derivá-lo, nós vamos reduzir o grau, ou seja, então nós vamos escolher x elevado a um número como u, para sempre ir reduzindo o grau dela, e exponencial como dv. Só que para obtermos a resolução da integração da exponencial, temos que ter um x multiplicando, pois mais à frente vocês observarão que haverá necessidade desse x. Então, chamando u de x à quarta, para sobrar um x para a exponencial, temos que a derivada dele será 4x elevado ao cubo. E o dv será x vezes e elevado a x ao quadrado.
a sua integral será desta forma. Aqui, para quem não sabe a resolução direta, faremos por partes, ou faremos por substituição, chamando x² de w. Daí nós temos que a derivada em relação a w será 2x dx. Ainda não temos exatamente o x dx, então teremos que passar o 2 dividindo, obtendo então exatamente x dx e o x² para substituirmos, deixando a integração toda em função de w. Agora, o resultado dessa integração será próprio exponencial. Então, para descobrirmos o valor de v, basta voltar para a variável x², que substituímos no lugar de w, obtendo então que v será igual a e elevado a x² sobre 2, sendo possível, assim, aplicar nossa técnica de integração por partes. Integrando ela pela técnica de integração por partes, obtemos x², que é o nosso u, vezes exponencial de x², que é o nosso v, u vezes v, menos integral de v du, o nosso v elevado a x² sobre 2, vezes du, que é 4x². Agora, para resolvermos a nossa integral do exercício, precisamos encontrar o resultado desta próxima integral, onde o grau já reduziu 2 unidades. Para encontrar o resultado dessa integral, faremos novamente por partes. Simplificamos o 4 com o 2 e resolveremos essa integral, fazendo por partes novamente, vendo a necessidade do x, pois o x irá aparecer na nossa substituição. Então, faremos x², 1 grau a menos, derivamos 2x, o dv será x elevado a x², igual o anterior, aonde o método de resolução para achar o valor de v será idêntico ao método anterior. Portanto, obtendo que o nosso v será exponencial de x² sobre 2, novamente. Agora, é possível encontrar o valor da nossa integral pelo método de integração por partes. Fazendo, então, a nossa integral original, que obtemos, e aplicamos o método de integração por partes nessa integral, obtendo, assim, u vezes v menos v vezes du. Agora, após simplificarmos o 2 com o 2, multiplicarmos cada membro por 2, substituímos na integral original para encontrarmos o valor do nosso exercício. Integral original, primeira integração por partes e o resultado da nossa segunda integral, que será este. Para resolver a última integral agora, que nós encontramos, nós faremos um método de substituição. Por que o método de substituição? Porque ao chamar x² de w, temos que a derivada de w dará exatamente 2x, encontrando então uma solução rapidamente. U igual a x², du igual a 2x dx. Transformando então x² em u, 2x dx em du. Integral de e elevado a u du vai ser o próprio e elevado a u. Aonde, ao substituir nesse termo, iremos obter e elevado a x² mais c. E elevado a x² deu esse resultado. Agora, substituindo na nossa equação, obtemos este resultado. Então, o resultado da nossa integral original será este. Já para a nossa questão número 4, utilizamos o método também de integração por partes. Essa questão difere das anteriores por ter
que encontrar uma recorrência, pois podemos observar que, ao chamar seno de u ou exponencial de u e derivarmos, não sumiremos com nenhuma das funções. Portanto, nós iremos encontrar essa mesma função lá na frente, encontrando assim uma recorrência. Vamos lá. Primeiro vamos escolher uma função para chamar de u e uma para chamar de dv. Neste caso, escolheremos o seno para chamar de u. Poderia ser exponencial também. Chegaríamos no mesmo resultado. A derivada de u vai ser cosseno de x. Chamaremos a exponencial de dv, que sua integral será exponencial de x. Sendo assim, a nossa integral original aplicada à integração por partes ficará seno de x exponencial de x menos integral do cosseno de x exponencial de x. Agora, vocês podem observar que você oscilou de seno para cosseno. Então, se chamarmos de u o cosseno, nós iremos oscilar de novo para o próprio seno, obtendo assim um valor u vezes v, que não vai ter integral, da mesma forma, menos uma próxima integral, que será a mesma da primeira. Vamos lá, vamos aplicar o método por partes de novo. Aplicando o método por partes, chamando u de cosseno de x, du igual a menos seno de x, dv será exponencial novamente, sua integral é ela mesma. Aplicando o método por partes, temos que você chamou u dv, aqui você vai ter u vezes v, que é a própria exponencial, menos du vezes v, onde v é exponencial e o du será o menos seno de x. Pegando e substituindo este termo na nossa integral, obtemos assim o mesmo resultado. Basta observar, integral do seno de x e de x é igual a uma função menos outra função, a mesma integral do seno de x e de x, encontrando assim uma recorrência. Vamos substituir. Seno de x, a substituição nossa. Agora podemos observar, depois de simplificar, que esta é a mesma desta. Transferindo ela para o outro lado, ou passando com um sinal positivo, obtemos ela duas vezes. Fica duas vezes. Observando que ao terminar de resolver sua integral, você sempre tem que adicionar a constante. Nunca podemos esquecer dela. Agora, para encontrar o valor da nossa integral, basta passar o 2 dividindo toda a equação, finalizando o exercício. Bem, para a nossa quinta questão, faremos da mesma forma daquela do ln. Pois ao resolver por partes, você tem que associar uma função vezes a outra. No caso, a função unitária está multiplicando qualquer função de qualquer lugar. Portanto, vamos escolher como u a nossa cosseno do ln de x, pois é mais fácil de derivar. Se escolhermos ela para integrar, encontraríamos grande dificuldade. A derivada dela, pela regra da cadeia, seria menos seno do ln de x vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. dv será unitária, a sua integração vai dar x. Agora, aplicando o método de integração por partes para a nossa integral original, obtemos este resultado. Simplificando, né? Menos com menos, x com x. Agora, vamos resolver a nossa próxima integral para encontrarmos a recorrência. Vocês podem observar que nós estamos alterando de cosseno para seno e assim vice-versa. U será a nossa própria seno, da mesma forma, pois a integral dela nós já queremos saber. Nossa derivada pela regra da cadeia será a derivada do seno cosseno, aplicada no ln de x, vezes a derivada do ln de x, que é 1 sobre x. A nossa dv será a função unitária,
que sua integral é x. Aplicando a regra da integração por partes para essa integral, obtemos u vezes v menos a integral de v du. Observando que ao substituir essa integral agora, no lugar desta, obtemos essa integral que é igual à primeira, encontrando assim a recorrência. Daqui para cá, simplificamos o x com o x e agora substituímos esta nesta, ficando essa integral, que é igual à primeira. Reescrevendo aqui em cima a mesma integral, agora passamos a última para a primeira, pois são iguais. Como nós temos duas integrais idênticas, a soma dela com ela mesma será 2 vezes ela. Para resolver essa integral, passamos o 2 dividindo, isolando ela, obtendo assim a resposta da questão 5. Bem, gente, terminamos todas as questões. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Então, muito obrigado. Não se esqueçam de inscrever no canal. Se gostaram, dê um curtir. Até a próxima videoaula.